Olá, queridos irmãos e irmãs, paz de Cristo a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu tenho andado um pouco em falta aqui com o canal. Em falta entre aspas, né? Tenho sempre postado vídeos, sempre postado aqui pregações, reflexões. Tenho feito ultimamente algumas lives lá pelo meu Instagram e aí eu recorto ali algumas falas, alguns temas, alguns tópicos que eu julgo relevante e compartilho postando aqui. Mas um vídeo específico, com um tema específico, exclusivamente, diretamente para o canal, eu tenho sinceramente andado um pouquinho em falta. Desde já peço perdão a vocês, mas eu tenho andado um tanto quanto atarefado ultimamente. Além das minhas muitas tarefas ministeriais, eu agradeço muito a Deus por isso, mas eu também tenho paralelamente trabalhado a partir de um aplicativo. Acho que já comentei isso aqui com vocês, que eu estou trabalhando secularmente, um trabalho paralelo, e isso tem consumido bastante o meu tempo. Mas eu prometo que vou me esforçar mais, vou me esforçar um pouco mais para a gente sempre passar por aqui e ter um tempo para a gente conversar, bater um papo, discutir algum tema, responder alguma pergunta, que é o caso do vídeo de hoje. Eu estou aqui para responder uma pergunta de um querido irmão que me fez uma pergunta, me parece que lá pelo meu Instagram. Ele foi lá no Instagram e deixou essa pergunta lá, que eu vou compartilhar a pergunta que ele fez aqui com vocês, e a partir da pergunta a gente vai conversar aqui um pouquinho, que está dentro do contexto aí da pregação pentecostal, da teologia pentecostal, que aliás a minha gratidão ao irmão pela pergunta, porque essa pergunta é muito importante, atual, né? E visto que nós estamos aí diante de uma demanda aí muito grande no universo pentecostal, na perspectiva da teologia pentecostal, da hermenêutica pentecostal, tem surgido muitos debates, muitas discussões em torno destes temas, destes assuntos. Então, a minha gratidão ao irmão pelo tema, e desde já é um tema também muito significativo dentro desse contexto. Antes de ir para a pergunta e começar aqui a nossa discussão, eu vou convidar você, aquele convite de sempre. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Se inscreva, ative aí o sininho das notificações para que você seja sempre alertado assim que um conteúdo novo chegar por aqui. E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, porque isso também ajuda bastante no crescimento do nosso canal. Tá certo? Dito isto, vamos à pergunta que este irmão nos fez. A pergunta é a seguinte: Paz do Senhor Jesus, pastor Nilson. Pregador pentecostal, pela nossa liturgia, ele é obrigado a falar línguas estranhas quando prega. Até porque já ouvi muitos dizendo: pregou, mas não falou línguas estranhas. Está faltando alguma coisa. É real isso? Pregador pentecostal tem que falar em línguas? Isso é uma regra? Bem, meu querido, eu quero começar a partir de uma experiência que eu mesmo vivi. Alguns anos atrás, para ser mais exato, no ano de 2014, eu havia terminado de pregar, e quando terminei a minha pregação naquela noite, uma pessoa chegou em mim e questionou o meu batismo no Espírito Santo. E ele disse assim: olha, você é mesmo batizado no Espírito Santo? Porque você foi o único pregador que pregou e não ouvi você falar em línguas. Você não falou em línguas durante a sua pregação. Era um evento que estava acontecendo, vários pregadores pregando, né? Era um evento ali que acontecia com cultos consecutivos, né? Eram 7 noites de cultos consecutivos, cada noite um pregador diferente. E eu era um dos pregadores, fui um dos pregadores, e aquele irmão, segundo ele, de todos os pregadores, dos 7 pregadores, eu fui o único que não falei em línguas, pelo menos segundo ele. Você pregou e eu não ouvi e não vi você falando em línguas. Você é mesmo batizado no Espírito Santo? Você fala em línguas? Me questionou aquele irmão. E eu respondi a ele que sim, que eu sou batizado no Espírito Santo, que eu falo em línguas, né? E dentro da nossa fé pentecostal, da teologia pentecostal,
diferente dos cessacionistas, diferente dos nossos irmãos tradicionais, da maneira como eles veem, como eles entendem o batismo no Espírito Santo, nós pentecostais entendemos que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, quando falamos em línguas, está aí uma evidência clara de que você foi batizado no Espírito Santo. Mas essa também é até uma outra discussão, a gente levaria aqui um bom tempo discutindo sobre isso, a maneira como os tradicionais entendem o batismo no Espírito Santo, a maneira como os pentecostais entendem o batismo no Espírito Santo. Eu quero me deter, eu tenho que fazer um recorte aqui porque o assunto vai se expandindo, é um leque aí que ele abre um leque aí que vai se expandindo, então eu devo fazer um recorte para me restringir especificamente à pergunta do irmão. Depois, quem sabe, a gente pode fazer outros vídeos, podemos fazer outros vídeos aí falando de outros temas, de outros pontos que vão, outros ramos, né? Outros pontos que vão saindo aí desta temática. Mas eu quero me deter a esta pergunta. Pregador pentecostal, para autenticar a sua pregação, para que a sua pregação seja uma pregação verdadeiramente autêntica, para que a sua pregação seja de fato uma pregação ungida, para que a sua pregação seja de fato uma pregação poderosa, cheia do Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo, ele tem que falar em línguas estranhas? Queridos, eu acredito que os 3 capítulos da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, esses 3 capítulos, só de ler eles, acho que não carece nem de explicação, acho que nem precisa de explanação. Eu acho que não precisa nem de consultar comentários bíblicos, acredito que não precisa nem de uma exegese, acho que nem de exegese precisa, porque está tão clara a leitura, a maneira como a gente lê o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, está tão clara a maneira como Paulo fala, que, como eu disse, eu acredito que nem precisa a gente consultar aí uma obra, um comentário a respeito desses assuntos. De modo que eu quero ler alguns desses versículos. Vamos ver o que Paulo tem a dizer. Digamos que esta pergunta foi feita ao apóstolo Paulo. Digamos que essa pergunta foi feita para o apóstolo aos gentios. Paulo, responda para a gente. O pregador pentecostal tem que falar em línguas? Uma pregação verdadeiramente ungida, uma pregação verdadeiramente autêntica? O que fala, o pregador que transmite essa pregação, ele tem que necessariamente falar em línguas? É uma regra isso? Vamos ver o que Paulo responderia. No capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo disserta aqui sobre os dons espirituais. Então ele fala dos dons espirituais, depois ele fala, a partir do versículo 12 desse mesmo capítulo, da unidade orgânica da igreja. Ele usa inclusive algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, como a metáfora do corpo, né? Por exemplo, no versículo de número 15, ele usa a metáfora dizendo, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser deixa de o ser, né? Versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, ele usa a metáfora aqui do corpo para falar da unidade da igreja, da importância de cada membro de um corpo, do significado de cada membro de um corpo, né? E a igreja é retratada como corpo de Cristo, e cada membro individualmente tem a sua importância. E aí mais adiante nós vamos observar que Paulo fala também aqui dos ministérios. Cada ministério é importante e cada um conforme a medida da fé e a medida com que é usado
por Deus e pelos dons espirituais, ou a partir dos dons espirituais, tem a sua importância, seu significado e a sua importância. Por exemplo, no capítulo 12, versículo de número 27, Paulo diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que aí já vai entrar para o capítulo 13, que é o capítulo onde ele fala aqui do amor como um dom supremo. E esse capítulo 13 já foi muito usado fora de seu contexto e já foi muito usado aí ao bel prazer de muita gente para justificar, para falar, para explicar o que bem acha e o que bem entende. Quando, na verdade, o capítulo 13 precisa ser lido dentro deste bloco que compõe os capítulos 12, 13 e 14. Quando Paulo insere aqui o capítulo de número 13, falando do amor como um dom supremo, ele está deixando muito claro para todos nós aqui que os dons espirituais e os ministérios foram dados à igreja para a edificação do corpo e para o serviço em amor. Não é para eu me sobrepor, não é para eu me exaltar, não é para eu me envaidecer, não é para eu me considerar do patamar de cima, que aliás nem existe isso na dimensão do reino de Deus e do evangelho de Cristo, mas algumas pessoas acham, se veem no direito de se sentirem gente do patamar de cima, e aí menosprezam o outro. E Paulo rebate isso aqui, que aliás era uma questão que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Os crentes de Corinto estavam tendo esse comportamento, né, desmerecendo o outro por causa de dons, supervalorizando o falar em línguas, em detrimento do dom de profetizar, que nós vamos ver isso aqui já já. Os crentes de Corinto estavam supervalorizando o dom de línguas em detrimento do dom de profetizar e se sentindo superiores, usando, ou seja, em miúdos, usando os dons e os ministérios para disputa, para discórdia, para desavença, para soberba, para egoísmo e daí por diante. Então Paulo está corrigindo, a primeira carta aos Coríntios é uma carta que Paulo escreve exatamente com esse objetivo, de corrigir vários desvios que haviam naquela igreja. Entre eles estava a questão dos dons espirituais. Então o capítulo 12 é um capítulo em que Paulo divide ele, falando sobre os dons espirituais, a diversidade dos dons operados pelo mesmo Espírito e a unidade da igreja, embora haja distintos ministérios e cada um usado dentro daquele ministério dado por Deus e dentro daquele dom concedido também pelo mesmo Espírito Santo, mas todos tendo seu valor, tendo seu significado e tendo a sua importância. No capítulo 13, ele ressalta o amor como o dom supremo, e aqui Paulo mostra de forma mais enfática o que eu acabei de falar, que todos os ministérios e os dons concedidos pelo Espírito Santo à igreja é para edificação do corpo, e isso deve ser feito em amor. Sem amor não adianta nada. Falar em línguas sem amor, isso é
expressão de lábios, não passa de uma expressão de lábios, não passa de barulho, você está falando qualquer coisa. Né? Profetizar, dar o corpo para ser queimado, distribuir seus bens para os pobres, sem amor, disso nada adianta. Isso não tem serventia nenhuma, isso não tem valor nenhum diante de Deus e diante do Espírito Santo. E no capítulo de número 14, nós talvez aqui no capítulo 14, nós vamos ter uma resposta a esta pergunta de forma mais direta com relação ao pregador atual, o pregador contemporâneo, o pregador pentecostal hoje, contemporâneo, que fala, que está pregando e que fala ou não em línguas estranhas, e se falar em línguas, ele é mais abençoado do que o outro que não falou em línguas, ele é mais ungido, ele é mais poderoso do que o outro que não falou em línguas, e o que não falou em línguas é menos pregador, tem menos poder, tem menos autoridade do que o outro que falou em línguas. Talvez no capítulo 14 nós temos uma resposta mais direta a esta questão. Por exemplo, no capítulo 14, Paulo diz assim, a partir do versículo, deixa eu já ler a partir do versículo 1, que Paulo já começa dizendo assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, quem fala em línguas, por isso que eu disse, você não precisa nem de comentário bíblico, porque está muito claro. Quem fala em línguas não fala, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Você está falando em mistérios com Deus. Né? Versículo de número 2. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui está a tríplice função da profecia: edificar, exortar e consolar. Essa é a tríplice função da profecia. Então eu quero já abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Primeiro, que o profetismo veterotestamentário e a profecia neotestamentária nada tem a ver com adivinhar futuro das pessoas, como a gente vê muitos pseudos profetas, pessoas que se autodenominam profetas querendo adivinhar futuro. Usam a profecia ao seu bel prazer e querem se comportar como um vidente que adivinha o futuro, que dá um diagnóstico, um prognóstico do futuro. Tem nada a ver nem com profetismo clássico veterotestamentário e nem tem a ver com profecia neotestamentária. Né? Por exemplo, não faz muito tempo, especialmente agora nesse contexto de pandemia, acontece muito isso. Surgiu aí um negócio aí na internet, que um profeta falou que vai morrer muita gente, que vai ter um apagão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e as pessoas se empolgam com essas coisas e acham que isso é profecia. Né? Mas preste atenção, a tríplice função da profecia está aqui no capítulo 14, versículo 3. Edificação, exortação e consolação. Se a profecia não passar nesse crivo da edificação, da exortação e da consolação, você já tem aí uma razão enorme para descartar essa suposta profecia. Vamos mais, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quer dizer, o que Paulo acabou de falar no versículo 2, né? A tríplice função da profecia, que ele destaca em primeiro lugar a edificação. Então, se você está profetizando, você está edificando a igreja, que é o objetivo da profecia, edificar. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, diz Paulo, no versículo 5. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar,
para que a igreja receba a edificação. E aí, se a gente lê assim, de forma muito superficial, o versículo do número 5, então tá vendo? O próprio Paulo está fazendo dissensão e distinção aí entre o que profetiza e o que fala em línguas. Olha o que ele diz aí. Ele está dizendo aí que o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Mas entenda bem, querido, que quando Paulo diz que o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, Paulo não está falando aqui no sentido pessoal, que eu profetizo, por exemplo, sou melhor do que você que fala em línguas, sou maior, sou superior no sentido pessoal, de ser melhor e ser superior a você. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz aqui que o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, ele está se referindo ao sentido da mensagem mesmo em si, que traz a profecia. Porque, como ele já mencionou, o que fala em línguas está falando em mistério, fala em mistérios. A não ser que haja uma interpretação, ninguém vai entender nada e ninguém está entendendo nada o que está sendo dito. Já o que está profetizando, ele está trazendo edificação, exortação e consolação à igreja. Então é nesse sentido, tá? Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Olha o que Paulo diz. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Eu acho maravilhosa esta fala do apóstolo Paulo, esta explicação que o apóstolo Paulo dá aqui, porque é muito clara e esta fala de Paulo aqui sim, serve sim para organizar, para colocar ordem, que é o que Paulo está tentando fazer aqui com os crentes de Corinto, colocar ordem. Quer ver? Versículo do número 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Olha o que ele diz de novo. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete,
fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Percebe como que Paulo bate nessa tecla de que a profecia é para consolação, exortação, né? O que eu já mencionei aqui, a tríplice função da profecia: edificação, exortação, consolação. E Paulo bate nessa tecla de que a coisa tem que ser feita com amor, por amor, para a edificação da igreja. Nos 3 capítulos, o 12, o 13 e o 14, Paulo ressalta que tudo isso deve acontecer em amor para a edificação da igreja. E mais, Paulo bate na tecla que tem que haver intérprete. Ele chega até exemplificar. Do que adianta eu ir ter com vocês falando 10.000 palavras que vocês não estão entendendo nada, ou que vocês não entendem. Falando 10.000 palavras em línguas e não entendi. Foi dito, não sei o que foi dito. Ele diz: eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que 10.000 palavras em línguas que vocês não entendem. Então, voltando aqui à pergunta do nosso querido irmão, que é a pergunta de muitos crentes, e aliás é uma confusão que tem existido aí no universo pentecostal. Que muitos cultos pentecostais, eu mesmo falo de experiência própria, já estive em muitos cultos pentecostais que, perdão a expressão, eu sou pentecostal, sou filho e neto de pastor, nasci e me criei nesse contexto pentecostal assembleano, e creio no batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, creio nos dons espirituais, creio na continuidade, na contemporaneidade dos dons espirituais, mas sinceramente eu falo com experiência própria. Já estive em alguns cultos pentecostais que, perdão a expressão, uma verdadeira bagunça. Ninguém entende nada. Brincadeira, um profetiza aqui, outro profetiza lá. Você quer ver? Isso não é história, não é história, não é retórica, não. Eu vi, eu presenciei. Estava num culto de oração, numa casa de uma determinada irmã, vários irmãos ali reunidos e orando. Daqui a pouco começou, um profetiza aqui, outro profetiza ali, outro fala a língua aqui, outro fala a língua ali. E um levantou dizendo assim, dizendo que estava profetizando, né? Levantou dizendo assim: eis que eu sou Deus que falo. Quando ele disse eis que eu sou Deus que falo, o outro levantou rebatendo dizendo assim: eis que falo que eu é que sou Deus. Aí ficou aquele bate-boca. Um falava de lá falando em língua, dizendo que estava profetizando, dizendo que ele era Deus, e o outro de cá rebateu. Eu falei assim: peraí, que confusão é essa? Então, essa desordem, essa desorganização, essa brincadeira, eu chamo isso de brincadeira, de imaturidade, de infantilidade. É bem verdade, eu não quero generalizar. Há muita gente maldosa, mas há muita gente piedosa, há muitos irmãos verdadeiros, sinceros, piedosos, que falam, às vezes cometem algum erro, algum desvio, e não é por maldade, é falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de maturidade, falta de ensinamento. Ele, coitado, ele está com o coração dele todo desejoso e todo empolgado e desejando e querendo e buscando, e de repente ele termina cometendo sim alguns desvios daquilo que é colocado para nós no Evangelho e na perspectiva da ordem no culto e da teologia pentecostal e da doutrina pentecostal e da fé pentecostal, e termina cometendo alguns exageros. E como eu disse, repito, muitas vezes não é nem por maldade. Mas há muita gente maldosa. Há muita gente que infelizmente faz pelo simples prazer de querer passar a ideia para o outro de que ele é mais espiritual, de que ele é mais cheio do Espírito Santo, de que ele tem maior autoridade de Deus ou do Espírito Santo.
E aí, falando no campo da pregação, como eu disse, nós teríamos aqui que gravar vários vídeos, porque há muitos recortes aqui, há um leque muito grande aqui de vários assuntos que vão se estendendo. Então a gente precisa fazer aqui, tem que delimitar bastante. E falando no campo da pregação, infelizmente, até escrevi no meu livro, Igreja Deformada, que nós temos conhecimento de pessoas que dizem dar treinamento para falar em línguas. Para mim isso é até uma piada. Dar treinamento para falar em línguas, treinamento para como ser batizado no Espírito Santo, uma coisa assim que eu acho extremamente absurda, uma coisa muito louca mesmo, né? E eu já tive o desprazer de ouvir da boca de alguns pregadores dizer o seguinte: olha, você começa a pregar e se você percebe que a igreja não está reagindo à sua fala, que não está tendo aquele movimento esperado, porque muitas vezes, dentro do contexto pentecostal, alguns pregadores, eles avaliam a pregação, e a própria igreja, o próprio povo mesmo avalia a pregação, se é uma pregação ungida, se é uma pregação poderosa, a partir do movimento que acontece. Então, se o povo está pulando, está batendo palma, está gritando, está esperneando, está correndo, está sapateando, está falando em línguas, opa, esse pregador é ungido, essa pregação é poderosa. Mas se o pregador estiver falando e tiver todo mundo quieto, ouvindo em silêncio, esse pregador é frio, esse pregador não tem poder de Deus, ou então essa igreja é fria, a unção do Espírito Santo aqui passou longe, o que é uma coisa extremamente absurda pensar assim. Extremamente absurda. Repito, eu sou pentecostal, gosto de um culto animado, gosto de pregar e ver a igreja se alegrar, ver os irmãos recebendo a palavra, mas tudo com ordem e decência. Eu não posso estar pregando e aquele barulhão na igreja, todo mundo falando em línguas, correndo para lá e para cá, sem o menor entendimento do que está sendo dito. Termina a pregação, o culto foi uma bênção, a mensagem foi extraordinária, mas foi dito o quê? Foi pregado o quê? Qual o conteúdo da mensagem? O que você traz para a vida? O que você traz para o... Nada. Foi muita bênção, eu nem consegui entender, nem consegui ouvir, nem sei onde foi que o pregador pregou. Irmão, me desculpa, isso não é pregação pentecostal, isso não é culto pentecostal, isso é uma anarquia, uma bagunça, sei lá o quê, mas pregação pentecostal não. Pregação pentecostal é outra coisa, culto pentecostal é outra coisa. Culto pentecostal tem ordem, tem decência, tem profecia, sim, tem mensagem de Deus, sim, tem batismo no Espírito Santo, tem língua, sim, mas dentro desses parâmetros e dessas diretrizes, conforme eu li para vocês aqui, que Paulo explica na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14. E eu lamento muito que alguns pregadores usam as línguas como um recurso para manipular o auditório, para passar a imagem ou a ideia de que ele está muito cheio, a pregação dele é verdadeira, é ungida. Por quê? Porque ele falou em línguas, ficou intercortando a pregação com línguas, recheando a pregação em línguas. Então assim, deixa eu terminar aqui, o vídeo já ficou até bastante longo, mas deixa eu já partir aqui para a conclusão, para dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma objeção e nenhuma dificuldade com um pregador que está pregando e durante a pregação dele, ele fala em línguas. Lá nos intervalos, entre um intervalo e outro da sua fala, aquele momento que ele está falando, aquelas pausas que ele dá, até para dar um espaço, né, para que a igreja glorifique, para que a igreja reaja. Alguns batem palmas, outros glorificam, né? Nas Assembleias de Deus é mais comum que os irmãos levantam as mãos e glorificam a Deus, dando confirmação àquela mensagem que está sendo pregada. Outros, por sua vez, batem palmas, né, naquelas pausas. E eu não tenho nenhuma objeção, não sou contra e não tenho nenhuma dificuldade em receber e em compreender um pregador que, entre uma pausa e outra durante a sua pregação, ele fala em línguas. Desde que seja legítimo o seu sentimento e que esteja de acordo com o que eu li aqui,
a maneira como Paulo normatiza aqui a questão do falar em línguas. Como também não tenho nenhuma objeção e nenhuma dificuldade em ouvir um pregador em que durante toda a sua pregação ele não fale em línguas uma vez sequer. Não tenho a menor dificuldade. Sou pentecostal, ouço esta mensagem com prazer, alimento a minha alma, se de fato estiver sendo uma mensagem bíblica, cristocêntrica, pautada na palavra de Deus, alimento a minha alma e saio confortado, exortado e edificado pelo Espírito Santo de Deus, sem nenhuma objeção. Ele não falou em línguas. Para mim não tem o menor problema, tá? E até porque, como eu disse, aliás, eu não, Paulo diz, Paulo escreve aqui, a função do pregador no púlpito é pregar a palavra. Se ele vai falar em línguas ou se ele não vai falar em línguas, isso é uma outra situação, isso é um outro detalhe. A função dele é pregar. E vou te falar mais, desconfie. Mas tem como eu saber quando o pregador está falando em línguas para manipular, ou quando ele está falando em línguas porque ele está sendo mesmo influenciado pelo Espírito Santo, e o poder de Deus está tão grande na vida dele que ele fala em línguas ali durante a pregação. Dá, irmão. E não é julgamento, não. Não é que eu estou julgando o irmão, não. Não é julgamento. Dá para saber. Preste atenção no aspecto facial desse pregador. Preste atenção nas frases de efeito, nos chavões e nos mecanismos que ele está usando para poder mexer com o auditório. Preste atenção se ele está fazendo de tudo ali, como um enfermeiro que fica tentando acertar a veia, se ele está tentando acertar alguma frase, alguma palavra ali que mexa com as emoções do auditório. Preste atenção nisso. Fique atento nisso. E aí você vai perceber se, quando ele fala em línguas, ele está falando mesmo pelo Espírito Santo, ou se ele está usando línguas apenas para passar a imagem ou a ideia de que ele é um super-homem de Deus, ungido e cheio do poder do Espírito Santo. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, no púlpito, no exercício da pregação, cheio e cheia do Espírito Santo, por mais que ele esteja a ponto de explodir, de se derreter, de tanta graça e poder do céu no momento da sua pregação, mas ele mantém a postura. E sempre que ele fala em línguas, você percebe claramente que ele fala de forma discreta, muitas vezes até afasta um pouco do microfone, porque ele tem esse entendimento de Paulo aqui, que o que ora em línguas edifica a si mesmo. Ele não está falando em línguas para poder mostrar nada para a igreja. Ele não está falando em línguas para poder supervalorizar a pregação dele, passando a ideia de que ele é o grande ungido de Deus e a pregação dele tem valor porque ele está falando em línguas. Não, ele está falando em línguas porque a unção, o poder de Deus, a dimensão do Espírito Santo na vida dele ali está tão grande que ele extravasa em línguas. A maneira que ele tem para extravasar aquilo é falar em línguas, mas ele faz isso de forma muito discreta, sem querer aparecer. Muitas vezes eu já vi muitos pastores, principalmente os pastores mais antigos, fazerem isso. Muitas vezes até afasta um pouquinho do microfone. Não é que ele está com vergonha de orar em línguas no microfone, não. É porque ele tem esse entendimento aqui. E falar em línguas, seja no microfone, seja no programa do rádio. Eu vejo pessoas que falam em línguas no programa de rádio. Falar em línguas em lives. Você está fazendo live aqui e falando em línguas. Me desculpe, irmãos, eu não quero generalizar e não se sintam em desconforto com o que vou dizer. Repito, eu creio no poder do Espírito Santo, mas eu tenho as minhas reservas com essas pessoas que usam línguas como um recurso para impressionar os outros. E Paulo combate isso aqui na carta aos Coríntios, que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Deus abençoe, espero que tenha ajudado, espero que tenha respondido a pergunta do irmão, espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se por acaso ficou alguma brecha aí, alguma coisa que não ficou muito clara, deixa aqui nos comentários. Coloque aí nos comentários, eu vou ler depois. Quem sabe
vai resultar num outro vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.